Se você procura um RPG de ação cheio de camadas complexas, mas não se importa com gráficos, mas não se importa mesmo, pois Outward aqui no Nintendo Switch é muito feio, desculpe a sinceridade. Contudo, o jogo nunca foi apreciado por ser bonito nem mesmo no PC, mas sim por sua dificuldade, liberdade e aleatoriedade. Mas deixa eu te explicar bem isso, começando com o básico para quem não entende do que se trata o jogo, e depois vou falar desse port para você que já conhece e quer ter essa versão. De forma sucinta, Outward é um RPG de ação em terceira pessoa, todo legendado em português do Brasil, onde você vive num mundo de fantasia que passou por um conflito, que precisa ser entendido em 4 missões principais que não podem ser feitas todas de uma vez, precisando que você viva cada uma delas com um personagem diferente, já que elas estão paralelas na linha do tempo, algo que pode agradar ou desagradar alguns. Mas tratando de gameplay, temos movimentação e combate cadenciado, onde cada ação exige um tempo de resposta e não permitem cancelamentos até a ação ser concluída, deixando o combate bem desafiador. Já que você é somente um humano que é aprimorado conforme consegue equipamentos melhores ou paga por treinamentos de técnicas, então nada de matar monstros querendo experiência, pois aqui não existe isso, mas existe o loot que você pega em cada inimigo, que tem um percentual de queda, deixando tudo bem aleatório, além de te adiantar que baús e demais compartimentos de itens pelo mapa também são aleatórios, gerando possibilidades diferentes a cada jogatina. E aqui estou sendo sucinto, não esqueça disso, pois dentro do gameplay do jogo temos criação de itens, algo que torna tudo mais interessante, já que sobreviver nesse mundo está bastante relacionado ao quanto você é capaz de criar com o que você tem à sua disposição, já que temos por aqui doenças, sangramentos, envenenamentos e muitas outras mazelas que podem te matar num piscar de olhos, ou dificultar muito a sua vida. Outward é um jogo desafiador, seja no combate ou numa simples soneca num gramado. Mas agora vamos falar desse port, pois você já pode ser fã do jogo, que conhece suas possibilidades e quer ter esse jogo no seu portátil. Tudo aqui é simplificado ao extremo, mesmo depois de um ano de lançamento para cá, isso quer dizer as texturas serão as mais básicas, algo que deixa muito feio o jogo e algumas vezes sem vida, já que nas demais versões se mantinha grama e um mínimo de textura no chão. Aqui, não. Parece que você desliza numa cor sólida abaixo dos seus pés, algo que incomoda, mas não dificulta, já que elementos que podem interferir no seu personagem têm um destaque no mapa, então você consegue identificar os perigos. Agora, em FPS, pode ficar tranquilo a maior parte do tempo, pois raramente irá ver quedas de FPS ou travadas na tela, desde dezembro de 2024 para cá. A desenvolvedora lançou atualizações que resolvem bastante a performance, além de tirar um problema de pop-in, onde os inimigos eram renderizados próximos demais do seu personagem, em vez de estarem no mapa a uma distância adequada. Mas, ainda falando de FPS, nos mapas básicos é algo que você não terá problema. Mas no mapa da última DLC, que é recomendada para ser enfrentada após a conclusão de uma missão principal, você pode ter problemas, já que Caldera exige que você monte uma cidade do zero, então vários elementos criados por você, além de um mapa muito grande, podem sim diminuir a performance do jogo, mas é algo para você se preocupar depois de umas 100 horas no mínimo. Mas algo que me incomoda nessa versão de Switch são as telas de carregamento, sendo que é comum do jogo ter tela de carregamento a cada mudança de mapa, seja entrar numa caverna ou dormir numa barraca. O jogo faz uma tela de carregamento que nos demais consoles ou PC hoje é resolvido com SSD, que acelera bastante o carregamento dessas telas, já aqui no Switch não. Então prepare-se para ter uma quebra de jogatina a cada tela de carregamento, algo que te confesso que me incomoda até mais do que os gráficos de PlayStation 2 desse port. E vamos falar do preço? Outward custa no Nintendo Switch R$ 199,00 no seu preço cheio e já atingiu o valor de R$ 79,60 na promoção da eShop brasileira, sendo ainda um valor acima da Steam,
que por lá esse jogo já atingiu promoções melhores e não é um jogo exigente de hardware, então ele fica mais bonito na mais modesta placa de vídeo que tiver por aí. Contudo, o port de Outward é a versão mais nova do jogo e nos dá a possibilidade de jogá-lo de forma portátil, onde, sendo bem sincero, é o modo que menos me incomoda do upgrade visual, pois na palma da mão as texturas são suficientes para fluir a jogatina, diferente de jogá-lo na dock ligado à TV, que é onde mais sinto as baixas texturas e resolução inferior. Outward é feio, roda bem no Nintendo Switch e está entre os poucos jogos Souls-likes que temos no portátil à nossa disposição, contando ainda com um sistema complexo de sobrevivência que faz chorar até os marmanjos mais hardcore, que zeraram muitos jogos por aí. Além de falar que ele conta com um sistema online para jogatina cooperativa, então ainda é um Souls-like de sobrevivência para jogar com um amigo. Enfim, agora eu quero saber a sua opinião sobre o jogo. Ele é ou não para você? Já conhecia Outward de outro console ou viu ele na promoção por aqui? Deixa nos comentários. Do mais, vou te deixar 2 vídeos aqui do canal para você acompanhar mais dicas legais para o seu Nintendo Switch. Abração e até mais!